Fala, meus amigos vendedores, tudo bem com vocês? Olha só, obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando aqui o nosso canal, no nosso programa Orgulho de Ser Vendedor, né? Aquele programa que traz aí informações, traz especialistas, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental. A gente já sabe muito bem, né, que o intuito do programa aqui é ajudar nós vendedores a ter melhores resultados, né, de uma maneira mais profissional, e para isso eu sempre trago especialistas. Meu papo hoje é falar sobre comportamento. A gente vai falar sobre uma parte extremamente importante que com certeza você já deve ter passado por isso, já deve ter se perguntado. E para falar sobre esse comportamento, que é a persistência na vida do vendedor, na carreira de um vendedor, eu trouxe ela, Alexandra Fabbri, que é uma parceira nossa aqui, que a gente já conhece há bastante tempo, é uma pessoa que faz um trabalho muito bacana, ela que é palestrante, ela é consultora e é mentora em gestão de pessoas e também em comportamento humano. E é sobre esse comportamento que é tão desafiador, que eu acho que é o que separa a maior parte das pessoas, que é a questão da persistência, né? Dessa atitude que é a persistência. Alexandre, primeiro, obrigado por você ter aceito o nosso convite e vamos falar desse assunto que já tem um monte de livros sobre isso, toda hora tem um monte de gente falando o que é o que não é, e a gente vai tratar um pouquinho aqui, que é o trabalho de persistência. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Thiago, é um prazer estar nesse programa e realmente a persistência é aquele ingrediente, né, aquele comportamento que é o ingrediente que faz toda a diferença no resultado de um vendedor e, na verdade, de qualquer profissional. Exatamente. Né? Bom, é um comportamento humano, né? Exatamente. A gente brinca, né? Quem sabe da minha trajetória, são quase 15 anos trabalhando como vendedor, a gente brinca e fala comportamento humano, né? E vendedor é humano, né? Tem uns que parece que não, mas sim, mas é. Então esse comportamento é para todos, mas a gente fala no de vendas porque a gente brinca muito isso, né? Que a pessoa ela recebe um monte de não, ela tem de cliente louco, miserável, mentiroso. Exatamente. E aí chega no dia 31 pro dia 1º, começa tudo de novo. Ele tem que construir tudo de novo. Exatamente. Então, assim, é um trabalho de muita persistência. Né? Então, sobre isso, vamos começar a primeira pergunta. É essa. Por que tem muita gente, Alexandre, que começa às vezes sonhos que parecem, aos olhos dos outros, assim, muito fáceis, quer dizer, metas pequenas, e as pessoas desistem. E tem gente que começa às vezes do zero e constrói um império, quer dizer, um trabalho a longo prazo, persistência. Por que acontece isso e por que a maioria das pessoas desistem, não persistem? Tiago, um fator principal que vai determinar o sucesso dele persistir, dele conseguir manter essa persistência até o alcance dos seus resultados, é você linkar essa meta, esse objetivo a um verdadeiro propósito, a esse propósito que realmente faça sentido para você. A gente brinca esse propósito que vem do coração, que vem da alma. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás eu iniciei um livro, comecei a escrever um livro. Mas na verdade, se você me perguntasse por que você está escrevendo esse livro, as pessoas diziam, é bom para a sua carreira, dá visibilidade. Tudo bem, eu amo escrever, mas não estava nascendo da minha alma. E moral da história, ele ficou anos engavetado, sem por onde eu vou. O dia que eu pensei, poxa, essa metodologia que eu utilizo nos meus atendimentos, eu posso disseminar para o maior número de pessoas e posso ajudar as pessoas a transformarem seus comportamentos limitantes em possibilitadores. Falei, poxa, esse é meu propósito, é sobre isso que eu quero escrever. Então aí, Thiago, eu acordei de madrugada, eu sacrifiquei meus finais de semana, feriados, aquele tempinho que eu tinha livre, eu ia lá mesmo cansada, às vezes com a ideia, enfim, eu consegui suportar o como porque eu tinha o porquê muito claro. Né? E é isso que faz a diferença, quando eu sei realmente o porquê, por qual motivo eu quero aquilo, e esse porquê está ligado à minha alma, a um valor forte, a um propósito, ao meu coração, é fácil suportar os desafios do como. Alexandre, esse é um assunto que vem sendo muito tratado, né? Tem até o livro que é um dos mais vendidos no Brasil, que é o Propósito, né? Sim. Esse tema, como que eu encontro? Porque eu vejo que as pessoas realmente, quando eu falo isso do Orgulho de Ser Vendedor, que é o nosso movimento, que é o nome do programa, as pessoas falam, pô, Thiago, eu gosto de trabalhar, mas eu ainda acho que não encontrei esse orgulho, né? Quer dizer, esse propósito grande, né? de trabalhar com vendas, ou enfim, deixar um legado muito... Tem uma fórmula? Como é que eu encontro esse propósito? Tem uma fórmula para isso?
Tiago, eu acredito que esse propósito, né, ele é uma jornada contínua. Ele não vem da noite para o dia, mas ele vem de um questionamento contínuo das minhas ações. Vamos pegar do lado da questão do vendedor, né? Quando ele tem suas metas, ele tem os objetivos, ele recebe lá durante aquele mês o que ele tem que atingir. A primeira pergunta que ele tem que se fazer é: por qual motivo eu quero atingir isso? Aí você pode me responder: Alexandra, por dinheiro, eu quero mais dinheiro. Beleza, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Qual é o seu propósito com esse dinheiro? Entendeu? Exatamente. Se esse propósito for profundo, eu quero construir uma casa para os meus filhos, eu quero fazer uma viagem dos sonhos com a minha família, eu quero me dar um presente bacana, enfim, alguma coisa que tenha sentido para você, ele passa aquela meta que aparentemente era só o dinheiro, não, ele vai a fundo num propósito muito maior. Então, eu penso que para você encontrar o seu propósito, é você sempre se questionar por qual motivo eu estou fazendo isso, por qual motivo eu quero isso, porque isso é importante para mim. Quer dizer, aquilo que o trabalho de vendas, que no final está sempre atrelado ao valor financeiro, a pergunta é: o que eu vou fazer com o dinheiro? Exatamente. Né? Isso é muito interessante, porque a gente já viu muitos casos, né? Nos workshops a gente sempre pergunta qualquer atividade que a gente vai fazer, desde recrutamento, a demissão, campanha de venda, qualquer coisa, a primeira pergunta, quando a gente vai fazer um plano de ação, é: qual o objetivo disso? Então, por exemplo, fazer uma campanha de vendas. Qual o objetivo da campanha de vendas? É interessante que a resposta quase sempre de um dono da empresa, por exemplo, é vender mais. Exatamente. Né? Mas a pergunta é: tá, o que você vai fazer com esse volume de dinheiro? Ou qual é o caminho que você tem para vender mais? Por exemplo, se eu baixar o preço bastante de um produto ou serviço meu, eu vendo bem mais no outro dia. E aí eu devolvo com a pergunta: gente, vamos fazer o seguinte, vamos baixar bem o valor do preço seu e a gente vende bastante. Afinal, é isso que você quer. Pode ser? Qual que é a resposta do mundo? Não. Então, quer dizer, realmente por trás daquilo, qual o objetivo que a pessoa tem com relação ao dinheiro? Tem muita gente que às vezes é só o fato de ser premiado. A premiação é maior do que o próprio dinheiro. Exatamente. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, eu ia entrar nisso. E nem sempre, eu dei o exemplo do dinheiro, mas nem sempre é esse o propósito. Muitas ele vezes, acha que é o dinheiro, mas na verdade para ele é mais forte isso. O reconhecimento Exatamente. do próprio dinheiro. Exatamente. E na verdade, todo ser humano ele necessita de reconhecimento, em maior ou menor grau. Mas é claro que algumas pessoas, dependendo da trajetória de vida, histórico de vida, essa necessidade do reconhecimento é ainda maior. Então, quando a premiação, saber que ele conseguiu algo, se ele tem lá uma autoestima um pouco mais baixa e recebeu muitos nãos, então, muitas vezes esse reforço, ele é muito maior do que o retorno financeiro que ele vai ter. Às vezes ele fala que é porque ele quer mais dinheiro, mas na verdade ele quer a medalha que vem com o dinheiro. Quer dizer, aí para ele, quando está claro para ele que é a medalha, isso. A tendência dele ser mais persistente é muito maior. Exatamente. Interessante. Então, quer dizer, nós temos aí uma visão interessante para quem vai fazer, que é o vendedor, né? E um para o gestor, né? Exatamente. Então, que é uma coisa que a gente faz muito no workshop, que é qual o sonho do seu liderado, né? Por que ele faz aquelas coisas? O cliente, quando ele compra pelos motivos dele. Sim. E não pelo do vendedor. Sim. É por isso que a gente sempre fala que a melhor ferramenta do vendedor é a arte de perguntar. Porque tem que fazer sentido para o cliente, tem que fazer sentido para o vendedor. Exatamente. Então, o trabalho de persistência, quer dizer, a tendência é que ele seja mais persistente a partir do momento que ele entenda cada vez mais o porquê que ele trabalha. Exatamente, que ele não fique alienado em todo o processo. Ótimo, exatamente a palavra alienado, acho que melhor encaixa. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que é Por que Fazemos o que Fazemos, né? Perfeito. E tem uma passagem muito interessante que ele fala, que muitas pessoas falam: Tiago, tem um propósito, né? No caso ele fala, Sim. Cortella, tudo bem, você falou do propósito, que ele também fala muito sobre Sim. isso, do propósito. Pô, mas eu estou aqui, meu propósito é maior, ou eu estou trabalhando aqui num emprego que não tem muita visibilidade, ou não tem para onde muito ir. E ele usa um termo que ele usa para isso, usa para capricho, que ele fala, né? Sim. Tudo bem que não seja aquilo o seu propósito maior, mas ele provavelmente é um trampolim, uma escada para o seu propósito maior. E ele fala, enquanto você não está ali disposto ou direto com o seu sonho maior, é você fazer muito bem, né, com aquilo que você tem em mãos, até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. Né? Eu acho que exatamente. seja isso então. Quer dizer, às vezes eu não estou... às vezes a pessoa tem um sonho de ter uma empresa própria, uma indústria, ou ele quer ser um gerente comercial de uma grande empresa, às vezes trabalha num comércio de um bairro pequenininho, né? Ele fala, esse é meu propósito? Né? Sim.
O que faz uma pessoa? Eu falo muito isso nos meus treinamentos, né? Muitas vezes você não dá o seu melhor porque você fala, mas não é o que eu quero da minha vida, está muito longe de ser. Só que ele não pensa que a vida é tudo, está interligado, né? Às vezes, se você tem aquilo lá hoje, pode ser pequeno, mas você não sabe o que ele vai significar amanhã. Às vezes um cliente que você maltratou ou tratou mais ou menos, ou não se empenhou na vendas, ele pode ser a pessoa que vai dar a oportunidade dos seus sonhos. Só que as pessoas vivem como se não houvesse amanhã, se não houvesse uma ligação entre as outras pessoas. E isso, desculpa, mas isso está muito ligado principalmente a essa geração um pouco mais nova, né? Do imediatismo. Né? Está muito ligado com isso. Sim. Porque é simples a frase, mas às vezes é difícil, parece, que as pessoas entenderem que e tem coisa que só com o tempo, né? Exatamente. Um pouco do tempo, que o amanhã é simplesmente um trabalho da construção do hoje. Exatamente. Quer dizer, não tem como, ninguém começa a construir, a frase antiga, ninguém começa a construir casa pelo telhado. Não. A pessoa está nessa lojinha, está num trabalho às vezes, mas esse é um trabalho, se a gente for pegar, você que está assistindo a gente, vendedor, pessoas que hoje têm império, que criaram, trabalhando com vendas, se você for pegar o histórico delas, 9 de cada 10, Exatamente. ou sei lá, 98 de cada 100, acho que é melhor ainda essa proporção, fizeram isso, né? Quer dizer, não iniciaram no que era um sonho ou no propósito ali, mas criaram a partir daquilo, foram construindo. Exatamente. Né? Eu acredito assim, tudo que vem até você, o que você está no seu momento presente, faça o seu melhor. Não faça o seu melhor esperando lá o outro, a situação, a melhor situação para você dar o seu melhor. Seja o melhor porque é seu o seu melhor, porque você é o foda, você é assim, isso é seu, independente de onde você estiver, que é só questão de tempo para alguém te reconhecer, para você virar uma vitrine, enfim, as coisas... hoje eu estou no meu propósito, eu posso dizer, né, aos meus 43 anos que eu achei o meu real propósito, mas ele não veio desde sempre, né? Ele foi se desenhando. Eu sabia que eu gostava muito de comportamento humano, sempre estudei isso, sempre gostei de pessoas, mas do jeito que ele se formatou hoje, foi uma longa jornada, não vem da noite para o dia. Você tem que ter claro, dar o seu melhor sempre, e claro que uma hora as peças se juntam, a hora que você vê, você já está atuando no seu propósito. Quer dizer, então a persistência está ligada diretamente ao propósito. Exatamente. E a gente acabou discutindo aqui qual que é o propósito. Na verdade, a falta mesmo de pequenas metas dificulta isso, né? Por exemplo, eu vou falar porque a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente, provavelmente, Alexandre, não estão no momento ou muito próximo do maior sonho. Até porque, a verdade é o seguinte, a hora que a gente consegue subir a montanha, ainda bem que o ser humano é assim, senão até hoje a gente estava tentando desenvolver a roda. Sim, né? sim. E quando ele tem um objetivo, automaticamente a maioria deles olha para o maior. Exatamente. Né? Busca um desafio maior. Sim. Mas o propósito, então, mesmo que seja hoje no pequeno trabalho, mesmo quem está começando a trabalhar com vendas, por exemplo, sim, né? sim. Quer dizer, a pergunta qual é o meu objetivo? Ou, por exemplo, o que eu quero dentro desse local que eu estou trabalhando. Eu sempre tenho um vídeo que eu fiz lá no meu canal, que é o seguinte: a gente sempre fala, você quer ser o melhor vendedor do mundo? Então seja primeiro o melhor vendedor da tua loja, depois seja o melhor vendedor da rede, depois o melhor vendedor do bairro, depois o da cidade, porque não tem essa construção. Então, para quem está começando, uma dica simples aí, você separou algumas coisas para a gente, eu tinha conversado com você. Sim. Vamos passar? Vamos para a gente não esquecer aqui, porque o tema é bem amplo, né? Agora que for entrar em comportamento, a gente tem vários casos, né, para poder apresentar aqui, mas eu queria, assim como o nosso programa é bem prático, 5, 6 dicas assim de como é que eu trabalho esse lado da persistência, como é que eu encontro o propósito, para que a pessoa possa fazer desligando o programa nosso. Pode ser? Ok. Bora lá. Então vamos lá. Vamos pensar na sua realidade enquanto vendedor, ok? Vamos imaginar que você recebeu ali no mês zerinho suas metas para bater ali. Primeira pergunta então é fazer por qual motivo eu quero bater essas metas? É pelo dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Por que isso é importante para mim? Achou esse propósito?
Escreva esse propósito. Quando você escreve, você materializa aquilo que você quer e deixa esse escrito, um desenho, uma foto, pode ser uma foto daquele seu propósito, quero uma casa, põe lá uma casa, visível. Por quê? Materializar. Materializar. Por qual motivo? Primeiro, porque a sua mente vai focar naquilo, né? Vai ficar muito mais fácil alcançar algo que eu estou vendo. Sem dúvida. E isso chama de ativação reticular, né? Quer dizer, aquilo que está muito claro nos olhos fica mais fácil de encontrar, né? Exatamente. Então escreve, se não for para o papel não acontece. Exatamente. Isso é Exatamente. Clássico, né? Indo um pouco para a física quântica, agora viajando um pouquinho, tá? A física quântica ela fala, né? Quando os pensamentos eles se alinham às emoções, normalmente eu entro no sentimento onde é pura energia, eu solto uma vibração onde o campo das possibilidades da realização é muito grande. Então, a partir do momento que eu materializei numa foto ou por escrito, a chance de eu emitir uma emoção, de eu pensar, daquilo servir como um combustível para eu atingir é muito maior. Então, essa é a primeira dica, materializar esse propósito. Geralmente está ligado a dinheiro, vamos pegar na média, 80%. Sim. Né, eu trabalho com vendedor, porque é raríssimas as pessoas. É muito raro alguém que trabalha e começa a trabalhar por dentro porque curte mesmo. A maioria faz para salvar o dinheiro, né? A profissão que mais tem. Então, às vezes ela entra, eu preciso do dinheiro, mas aquilo não é propósito. Então, primeiro é perguntar o meu propósito, o que eu vou fazer com aquele dinheiro, isso, o que vai me deixar feliz, para que eu estou indo trabalhar e levantar. Né? E depois materializar, pode ser escrito, foto e deixar isso explícito. Em mais espaço possível. Perfeito, Segunda perfeito. dica. Isso. E aí, a terceira, na verdade são o propósito, a primeira, a segunda materialização. A terceira. Isso. E a terceira é reservar, logo no início, quando a gente acorda, eu falo que dá pra gente programar o nosso dia, reprogramando ou programando a nossa mente. Isso é importante, porque durante o dia a gente vai levar nãos, a gente vai passar por situações, né, de clientes estressados, que enchem o saco, sem educação, enfim. Então, para que você já se reabasteça de energia, de pensamentos que vão te ajudar a persistir, reserve logo que você acorda uns minutinhos, fique num canto sozinho, coloque uma musiquinha que você goste, que dispare âncoras positivas, sentimentos positivos e lembre-se dos momentos que você teve sucesso, dos momentos que são prazerosos em que você conseguiu aquilo que você tanto desejava. O fato de você com os olhos fechados pensar, sentir, ouvir o que você passou lá atrás, ele serve de combustível para durante o dia, a hora que você desanimar, você, puxa, mas eu já venci, eu vou vencer de novo. Então, é uma forma de você se reabastecer já logo cedo. Com pensamento bom. Isso. Porque a gente vê, às vezes, o pessoal no ônibus, no metrô, indo para o trabalho, às vezes um caminho mais longo, mexendo no celular, com a internet lá, só vendo notícia ruim. Exatamente. Né? Vendo fofoca, vendo Big Brother. Porra, né? Põe uma música, vai ler um texto que ponha boas energias para você. Exatamente. Pensamento gera sentimento, que gera uma ação e que gera resultado. Exatamente. Né? Pensamento gera sentimento, que gera ação e que gera resultado. Então, você tem acesso hoje à internet a podcast, né? Sim. De pessoas extremamente positivas, você tem acesso a textos extremamente positivos, né? Exatamente. Então, começa o dia bem. Porque lembrando que o resto do dia vai ser desafiador. Exatamente. Muito bacana. A outra dica? Bom, uma outra dica é você ter bem claro, né, e também por escritos, as suas metas a pequeno, médio e longo prazo. E para cada meta, ter um planejamento, né, de como eu vou chegar e atingir aquilo lá. É importantíssimo que você tenha isso claro, porque eu sempre falo, às vezes é difícil você lutar com um dinossauro, mas se você picar o dinossauro um pedacinho por vez, no final do mês você acabou destrinchando o dinossauro inteiro. Só que eu tenho que ter claro o meu passo a passo, tá? E não só ter claro, no final do dia eu revisar aquilo que foi de positivo e aquilo que foi de negativo dentro desse meu planejamento, porque o planejar é uma coisa, executar às vezes foge completamente daquilo que eu me propus, né? Existem vários nãos, imprevistos, desafios, então ao final do dia você pega essas metas e faz um retrospecto, o que deu errado, por qual motivo, o que eu posso fazer de diferente. Perfeito. Tem um vídeo nosso na fanpage, na Thiago Concer Vendedor, e está no YouTube também, eu só não me lembro o nome, mas na fanpage ele está lá fixo, a hora que você entrar, embaixo ele já vai estar, que é mostrando
é um exercício bem simples, né? Que é você, antes de dormir, colocar o que você precisa fazer no outro dia, tudo, as atividades pessoais, profissionais, escrever, primeiro para tirar, para limpar a cabeça, para dormir um pouco melhor, e depois, no final, a hora que você escrever tudo, no final você escreve qual que é a sua meta mais próxima, né? Pô, eu quero faturar X no final do mês, eu quero trocar minha moto daqui 3 meses, uma meta que você queira colocar no final da folha depois de tudo. No final do dia, né, você vai riscando, riscou tudo, que é o que o Alexandre acabou de falar, riscou, vê o que você fez, o que sobrou, vê se aquilo que você riscou está te levando mais próximo daquela meta que você escreveu embaixo. Porque muita gente, Alexandre, acaba desistindo, essa persistência acaba sumindo, porque a pessoa ela trabalha bastante, Sim. ela ficou ocupada durante o dia inteiro, mas ela não foi produtiva. E ser ocupado é diferente de ser produtivo. Exatamente. Então acaba cansando. Então ele faz 1, 2, 3, ele faz 6, 7 dias. Cansa, trabalha e não vê resultado, porque não produz. Exatamente. Né? É óbvio, não existe ninguém sem consciência que aguente ficar tanto tempo. Exatamente. Então controlar o que você vem fazendo. Escreveu tudo que você precisa fazer. Claro que tem coisa que vai pintar durante o dia, normal, mas isso espero e tem que ser a menor parte do seu dia. Com porque certeza. Senão você não consegue controlar. E isso dá. A gente vê que geralmente é erro só da gestão, por não colocar no papel. Escreveu no papel, no outro dia, fez, riscou, vê se a maioria das coisas que você riscou vai te levar mais próximo para a tua meta. Com certeza, acho que isso empolga, né? Com certeza. E até porque, por exemplo, vamos imaginar que para eu atingir aquela meta X, eu vou ter que fazer, sei lá, 100 visitas. Eu estou inventando, tá? Um cliente, um número X de cliente. Aí você começa, se você não estipula por dia quanto que é possível até chegar ao final do mês, você começa, aí você recebe um não, recebe outro, aí você fala, puxa, você chega no mês, já recebi, às vezes você recebeu 10 nãos naquele primeiro dia. Aí a primeira coisa que vem na cabeça, meu Deus, eu vou desistir, já recebi um monte de não. Esse mês é ruim. Agora, se eu sei que eu tenho 10 visitas por dia para cumprir até chegar, vamos imaginar, né? 10 não, né? Eu tenho X por dia. Eu sei que se eu não conseguir ter resultado com essas 10, essas 15 que eu estipulei, eu tenho outro dia, eu tenho mais 15, ou seja, eu piquei meu dinossauro realmente. Sim. Então, a chance de eu desanimar é muito menor, porque eu posso desanimar com aquele pedacinho, mas eu sei que no outro vai ter mais outro pedaço, e outro pedaço. Além de controlar, né, o número menor mais fácil, né? Exatamente. E segundo, que você, tudo que vira meta, fica mais fácil. O cérebro responde muito mais facilmente à ordem, né? Exatamente. Então, uma meta bem definida com número é uma ordem. Então, é mais fácil para ele trabalhar. Acorde de manhã, por exemplo, e você fala, não faz esse que a Alexandra falou agora, de colocar as coisas no papel um dia antes. Você vai ver que no outro dia, o tempo que você perde, porque você acorda e fala, o que eu vou fazer? Ou você espera alguma coisa acontecer. Exatamente. Que aí é a pior coisa do mundo, que você só trabalha reativamente. Sim. Né? Você só espera o problema aparecer. E para você até ordenar a sua cabeça, definir o que você vai fazer, você perdeu já quase o período da manhã. Ou seja, né, é um dia que acaba sendo improdutivo. E vai ser cansativo. Exatamente. E vai ser ocupado, mas não vai ser produtivo. E a chance de eu desistir e não persistir é muito maior. Muito maior. Começa a não faz mais sentido. Exatamente. E lembrando, tem uma frase, né, que é a seguinte, não tem mês ruim. O que tem são 30 dias dentro do mês. Exatamente. Então, é um monte de dia ruim dentro dos 30. Exatamente. Né? Por que não é famosa? Porque primeiro que é minha, então teria que ser alguém, colocar o nome de alguém famoso embaixo, que as pessoas já conheceriam. Mas é verdade, porque quando você não tem definido que você tem 10 de 10, você visitou só 10 dentro de um volume, você fala, esquece, essa semana, esse é o dia. E aí, Exatamente. Você está assistindo, você deve ter história dessa, ou você já deve ter escutado, às vezes sexta-feira, dia 28, 6h30 da tarde, o cara vai lá, faz a venda que arrebenta e fecha o mês. Então, gente, faz total sentido, nós estamos falando da prática, a gente gere aqui pessoas diariamente, na parte de vendas a gente tem várias histórias como essa, funil que às vezes passou 10 dias sem nenhuma venda, né? E a gente com o funil lá cheio sabendo, mas o trabalho de persistência, de controle dos números, a gente foi lá e bateu a meta sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Tem mais uma dica para nós? Mais uma dica também é compartilhar com colegas, com o superior, as pessoas que podem te ajudar, compartilhar os desafios que você teve naquele dia. Puxa, olha, fiz um planejamento, recebi esse não, aconteceu isso, aí eu pensei em fazer dessa forma.
compartilha. É duro você ficar, às vezes o vendedor ele é muito solitário, então é importante ele colocar, na fala do outro, às vezes o outro está no mesmo barco que o seu, puta, eu fiz algo diferente nisso, eu fiz isso, pensa nisso também. Essa troca de ideias, esse network, eu acredito que ajuda a aliviar um pouco também e de repente ter novas ideias. Alexandre, foi excepcional essa. Ou compartilha com o vendedor, com o parceiro, ou com o gestor. Sim. Tiago, mas não dá para confiar não posso confiar no vendedor nem no gestor. Gente, você está vendo agora, o que tem de conteúdo bom na internet, sim. Né? Para você, uma dificuldade que você tenha, né? O que tem de conteúdo de alta qualidade, gratuito na internet. Então, realmente é isso. Mas compartilhar, colocar isso, principalmente o que não está dando certo, buscar, porque não tem dúvida. O problema que você está passando, por exemplo, se você está passando alguma dificuldade, sim, e você pretende não parar de persistir, você pode ter certeza que teve gente em situação muito pior e que conseguiu. E se você for puxar um pouquinho, Alexandre, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que às vezes estão em dificuldade ou pensando em desistir agora, sim, já passaram por situações mais desafiadoras e já tiveram melhores resultados. Com certeza. A gente às vezes esquece de olhar para trás e ver, eu já passei por coisa muito mais difícil. Né? Exatamente. É por isso que eu falo que no início do dia é bom lembrar desses momentos e ver muito que você é um vencedor. Lembrar da sua capacidade. Exatamente, sem dúvida. Tem mais uma? Tem mais uma só, então, pode ser? Pode, pelo amor de Deus, o pessoal que A última é para fechar, gente. Show. Comemore quando você conseguir alcançar as suas metas, nem que ela seja pequena, seja que é daquele dia. Você tinha 5 ligações, 5 visitas, 5 coisas e você conseguiu um sucesso naquele dia. Comemore aquele dia. Porque o que acontece? Por qual motivo a gente alimenta a nossa mente? A mente ela já funciona para proteger a gente. Então ela grava as coisas ruins e deleta e não dá muita importância para as coisas boas, porque ela não quer que você atinja seus sonhos, ela quer que você mantenha vivo. Proteger o exatamente. Só, ok? Então ela fica, exatamente. Então, se você tem que lembrar ela todo dia que você é capaz, que você tem que dar esse gás. Então, cada meta alcançada, pequenininha que seja, comemore, vibre, para você mandar sinais para ela, olha, eu sou capaz disso, para você se alimentar do seu próprio, da sua própria força, da sua própria motivação e tudo mais. Essa não poderia ter fechado com a melhor chave de ouro, porque duas coisas. Se você não comemora a conquista, a derrota tem o mesmo sabor. Exatamente. Então, assim, perder e ganhar fica na mesma. Faz a mesma. E aí sim, o propósito some. Sim, né? Isso sim. sem dúvida. E sumir no propósito, some a persistência. Né? E outra coisa, assim que você percebe o que você é capaz de fazer, e a meta menor facilita isso, você tem uma lei que, se você não acreditar, uma liberdade que você tem, mas já que você está acompanhando a gente está dando a nossa opinião. Sim. A lei da gratidão. Sim. Né? Quando você começa a perceber que coisas boas acontecem com você e você começa a ser grato por aquilo, é impressionante. Parece que quanto você mais agradece, parece que mais as coisas voltam. Exatamente. Né? Começa a fazer mais sentido, começa a um reforço positivo e, óbvio, isso te fortalece para que você continue a ser persistente. Com certeza, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. É um papo muito bacana e tem muito conteúdo. Para isso, eu tenho certeza que tem muita gente que quer dar continuidade, conhecer mais de você, conhecer mais conteúdos como esse. Onde que te encontra? Pessoal, eu tenho um canal no YouTube, que você pode digitar youtube.com/Alexandra Fabre. Vai lá, se inscreva. Semanalmente eu coloco vídeos sobre comportamentos que transformam e geram resultados mesmo. Esse é o intuito do canal. E tem a fanpage, que é @palestrante_Alexandra Fabre. Lá eu coloco dicas, textos, né? O movimento do meu trabalho, enfim. Legal. Bacana, show de bola. Você que está acompanhando a gente aí, provavelmente no YouTube, vai lá então no canal da Alexandra Fabre, já se inscreve para receber o conteúdo e continuar aí nesse nosso movimento. E se você gostou, né? Primeiro curte,
né? E depois compartilhe com seus amigos, mande para o máximo de amigos que você tem vendedor, para que possa discutir sobre isso. Esse grande propósito, né? Essa atitude, que é a atitude da persistência, que faz parte do nosso dia a dia. Vamos ajudar a gente a levar para o máximo de pessoas esse que é o maior movimento de vendedores profissionais do Brasil, o orgulho de ser vendedor. Gente, muito obrigado, até uma próxima aí, vamos continuar levando o profissionalismo a todo o Brasil. Tamo junto, sucesso e lembre-se, orgulho de ser vendedor, a profissão que move o mundo e que move as empresas.